Cara, eu lembro a primeira vez que eu investi mais de 1 milhão em um lançamento, me deu até dor de barriga. Que eu falei assim, cara, se não der. Que foi quando a gente fez 8 dígitos, entendeu? Então, tipo. E é isso, né? Você ir fazendo mesmo e ir construindo. Então, por exemplo, até acho que você vai poder falar melhor pra galera que não gosta de aparecer, que não gosta. Eu vou falar sobre isso. Já tava porque aqui é legal com dele falar. Mas assim, se você quer começar aparecendo, você quer ser um expert, né? Você começaria aparecendo se fosse hoje, Eu novamente? começaria aparecendo porque eu gosto. Eu gosto disso, assim, eu gosto de me relacionar com as pessoas. Eu gosto de estar ali. Agora, tem algumas pessoas que eu vejo que, por exemplo, elas querem estar ali, elas querem estar no Instagram, mas elas não estão dispostas a responder direct. Elas não estão dispostas a responder comentário nas fotos, mas elas não têm querem. carisma. Pra mim, eu por muito falar sobre tempo, eu fiquei pensando assim, porque tem muitas seguidoras minhas que falam, Duda, eu posto todos os dias, eu tô todos os dias, e mesmo assim eu não consigo. O que que tá me faltando? E por muito tempo eu fiquei pensando pra dar uma resposta, tipo, o que que tá faltando? Ela tá postando stories, ela tá fazendo post, ela tá fazendo isso. O que que tá faltando? E na minha opinião são duas coisas, que a maioria das pessoas não, na maioria não. Quem não está conseguindo fazer, faltam essas duas coisas, que são postura e carisma. Então, assim, primeira coisa, você tem que ter postura e você tem que estar disposta a vender. Você tem que ter postura de vendedora, postura de autoridade. Porque, tipo assim, tem muita gente que tá ali, mas é a amiguinha. Você é a amiguinha das pessoas. Então, as pessoas gostam de você. Pode ser que as pessoas gostem de É que você. vocês me conheceram depois. Não, eu te sigo desde o Snapchat. É verdade. Então você viu o turning point. Sim, porque o que acontece? Você tá ali, você é muito amiga, você tá muito disponível, você é muito acessível, só que as pessoas não estão dispostas a passar o cartão com você. Elas não gastam o dinheiro delas com você. E por que elas não gastam? Por que elas compram produto de outra pessoa, do mesmo nicho que o seu, sendo que é você que tá ali falando com ela todos os dias, respondendo todas as dúvidas, porque você não tem postura de autoridade, você não tem postura de vendedora, você não tem postura pra pessoa falar, cara, eu gasto meu dinheiro com essa pessoa aqui. Então falta postura e falta carisma muitas vezes. A pessoa, às vezes ela não consegue. E carisma é treinável. Às vezes a gente acha que carisma é uma coisa que tem que ser nata, que você tem que nascer com isso. Mas não, você vai construindo, igual eu falei. E carisma não tem a ver com ser extrovertida. Porque eu não sou extrovertida, eu não sou uma pessoa extrovertida. Mas você consegue, e você só vai trabalhar esse carisma da forma certa, você só consegue passar isso para as pessoas se você estiver disposta a se relacionar com o seu público. Se você não tiver disposição para conversar com as pessoas, para ouvir, igual você falou, ouvir as pessoas, o que elas de fato precisam, o que tira o sono delas, o que faz elas acordarem, o que motiva elas a continuarem fazendo. Se você não estiver disposta a ir mais a fundo, porque tem gente que acha que persona é você saber a idade, é saber quanto que ela ganha, onde que ela mora. E na verdade vai muito além. Você saber com o que ela sonha. Qual o Qual que comportamento é o medo dela? O que ela assiste? Qual que é o dia a dia dela, a rotina dela? Se você não estiver disposta a fazer isso, você não vai conseguir se comunicar com ela da forma correta. Você tá passando informação, mas a pessoa não te ouve. Jesus, voltem essa parte e ouçam de novo, porque a Duda resumiu em poucas palavras o que as pessoas às vezes não enxergam. Eu acho que eu fiz isso, né? E eu demorei pra ter essa virada, porque eu achava que tava tudo certo também. Eu sou bonita, eu falo bem e eu tô aqui. E demorou para as pessoas de fato acreditarem na minha ideia, no que eu vendia, porque eu não tinha essa postura. E o que você falou do carisma ser treinável é real, mas eu acho que o primeiro passo é você entender que você não tem carisma e você precisa ganhar. E muita gente não consegue, né, admitir isso. E a pessoa tem uma série de coisas que você pode fazer, treinar e... Quase tudo é treinável. Quase tudo. Quase tudo. Você Quase. não se achava uma pessoa carismática, Duda? Não me achava nem um Sério? pouco. De verdade, no início, gente, eu não era. Eu não era. Eu tenho essa consciência. Eu não era carismática no sentido de não sabia me comunicar. Se você olhar lá os stories que eu fazia, parecia um robozinho. Então eu tava passando informação. Eu tô vendo a minha irmã. Minha irmã é meio robozinho ainda. Mas melhorou bastante. Melhorou. Por quê? Porque ela fez Já tá um também. robô mais Praticou. humano, assim. Uma IA que tá caminhando, assim, pra humanidade. Você só consegue melhorar com a prática. Então, por exemplo, tem gente que vai lá, grava um story. Eu sou péssima nisso, nunca mais vou gravar. Poxa, Não, como total. que você vai melhorar? Como que você vai melhorar Ou a aquilo primeira ali? crítica chega lá um troll, nossa, é ridículo, aí o cara. Aí você não continua desanima, fazendo. entendeu? Né? Então você só vai Um conseguir hater. melhorar aquilo ali se você se dispor a melhorar. Falar, eu quero melhorar isso, eu sei que eu não sou muito boa, mas eu tenho como melhorar. E você continuar postando e continuar fazendo e dando o seu melhor. Igual eu falei, nos meus stories lá no início, que eu era péssima, eles estão salvos até hoje lá nos meus destaques. Os Eu vou meus ver. primeiros stories.
E era robozinho Nossa, eu não ali, consigo né? nem rever os meus. Era péssimo, Não, mas era o melhor. Os meus primeiros vídeos também no YouTube são horríveis, né? Mas era E o eu não melhor podia, que eu não a gente podia conseguia errar fazer. porque a gente não sabia editar ainda. Então você errava de começar de novo. A gente era muito ruim. Mas olha só que loucura, né? Uma das coisas que eu mudei no meu Instagram, nos meus stories, porque eu tenho uma pecha aí de ter um story muito envolvente. E de fato eu tem várias coisas que eu faço. Já falei isso em vários lugares, inclusive. Vou dar uma aula no Stage também por causa disso. E uma coisa, meu pai uma vez veio pra mim e falou assim: filha, toda vez que você começa o story, você fala, gente. E eu fiquei com aquilo e era real. E aquilo me incomodou tanto, porque era real, né? E aí, toda hora que eu terminava um assunto, então eu fazia uma sequência de 3, 4 stories. E aí eu voltava e era gente. E era um saco quando eu ia me assistir, porque toda hora eu tava falando gente. E aí eu demorei Nossa, boa, eu sempre tempão. falo, queridos. Eu demorei um tempão pra poder tirar isso. Em vez de eu começar com gente, eu começava com a palavra que vinha seguinte. Aí eu tinha que refazer o story. E aí, isso foi um processo ativo. Então, tudo de melhoria é um processo ativo que você tem que fazer. E às vezes é chato, né? Você tem que fazer de novo, é mó trabalho, não sei o quê. O Bruno é a pessoa mais persistente de stories que eu já vi na minha vida. Às vezes você vai assistir o story dele, tá lá ótimo. Por quê? Porque ele gravou 10 vezes o mesmo Eu story. só acho que eu só pego e saio fazendo. Só grava de uma vez, né? Não. E não. Se cobra pra caramba. Eu O Joel só- já me perguntou isso uma vez. Ele falou, cara, eu fiz uma sequência, ficou muito boa. Ele falou, nossa, ficou animal essa sequência. Ele falou, você fez assim, de cara? Eu falei, olha só o tempo entre o primeiro e o último story. Demorou 3 Cara. horas. Eram 3 horas. Caraca. Uhum. Eram Era 3 gravando horas. E aí várias ficava realmente muito bom. Mas eu gostei muito desse insight, Duda, porque eu te acho super carismática. Nossa, que bom. Te acho muito carismática. Funcionou o seu Que treino. bom, maravilhosa. Não, você é uma das pessoas no marketing digital hoje, se fala assim, uma pessoa que você imagina que vai crescer muito, assim, que vai dominar nichos de mercado. Eu falo o seu nome. Ó, Ah, Uau. que moral, Sério, hein? pô. eu tô pensando aqui que Eu ninguém acho mais vai muito falar bom. gente. Eu ainda falo gente, mas não... Eu não vou. Eu Não falo sei. queridos A gente em vai todos. treinando, né? Tipo assim, eu falava muito. Mas o que eu ia falar também, que é uma coisa muito importante no marketing digital como um todo, eu divido o marketing digital em 3. É um tripé, né? É o tráfego, a audiência, o copy, que é a comunicação, que vai juntar tudo isso com o produto. E a questão da humanização, do guru, do expert. E isso tem muito a ver com você criar carisma, mas também pessoas se conectam com pessoas. Então, criar uma pessoa real do outro lado da tela. Aquela pessoa que erra, que mostra, né, os erros de gravação. E eu vi muito claramente isso no meu curso, porque no meu começo, na minha primeira turma do Jornada, e ainda mais sendo de mercado financeiro, que é muito mais sério, eu queria, né, eu ia gravar, eu ficava assim, aí eu falava alguma besteira, eu mandava regravar, regravei várias aulas, pedia pra cortar, não podia falar palavrão, não podia falar nada. Às vezes eu dava uns exemplos que eu pensava, meu Deus, eu vou ser cancelada com esse exemplo aqui, né? E aí, a primeira turma do Jornada, ela não é... Eu olho aquilo ali, eu não vejo a Betina, sabe? Foi moldado, né? Muito... Era muito cortada. quadrado, Aham. não era eu. E aí, conforme eu fui me soltando mais, me permitindo ser realmente a Betina no Instagram, a mesma Betina que é na vida real, eu comecei a vender mais. Porque virou um discurso, gente, o Jornada é um papo de bar. Eu falo palavrão. Eu vou de pink, eu não preciso mais ir, né, de terninho, branco, Aham. preto, certinho. Tô de shorts, vou pra Empíricos hoje de shorts. Então, as pessoas se aproximaram da Betina real. E a verdade vende, né? Então, humanização é muito importante. As pessoas precisam ver os erros, os defeitos, as dificuldades, os medos de quem tá do outro E lado é da muito tela. surreal a gente falar em humanizar algo que é humano, né? Tipo, você precisa humanizar. Cara, são pessoas, Você não pode né? parecer Tipo, perfeito, né? E eu vejo muita gente que tá começando, que quer gravar stories e fala assim: olá, pessoal, hoje vamos falar sobre... Tipo, cara, você tá falando o R depois do verbo? Tipo, vamos falar disso? E as pessoas ficam robozinho gravando os primeiros stories. fica. E é chato de Muito. assistir isso, né? Você tem que conversar Você não como tá se você estivesse afim. conversando com uma pessoa, igual a gente Porque tá fica aqui. mais Exato. pessoal. Por isso que o podcast faz tanto sucesso, Exato, esse formato. porque é real, né? Porque o pessoal fala na audiência, parece que eu tô num bar com vocês conversando. Mas tem um gatilho, falando de gatilho mental, tem um gatilho mental muito forte de tipo um voyeurismo, assim. Que o cara queria ver se a gente tivesse uma sala de estar, batendo um papo, seria isso que a gente estaria trocando ideia. E o cara, eu queria participar, queria estar sentado. Os melhores podcasts, e o Flow é uma prova disso, né? São São assim. aqueles que parecem papo de bar. Dizem que Exatamente. os sócios também é bem legal. Então, assim. eu tenho um podcast muito bom aí que chama Sócios. e- Excelente. Não, Mas isso de humanizar, por exemplo, só pra acabar essa parte,
E passar pra uma outra, até porque o Fernando não falou como começaria. E como cada bruxa acredita na sua varinha, né? Eu acho que a dele vai ser diferente Vai. do que a gente falou até agora. Mas você pega até nos super-heróis. Quando criaram o Superman, tinha uma dificuldade muito grande de vender o personagem. Porque ele era perfeito, pô. O cara voava, era super forte, super ágil, visão de raio-x e saía fogo dos olhos, etc. Eles tiveram que criar uma fraqueza para que de fato ele pudesse ser vendável. Senão não ia vender, porque ele era perfeito. Imagina que graça tem um E o mais super-herói popular perfeito. é o Batman, né? Que é o contrário. tipo Exato. Por que o Batman é melhor do que o Super-Homem? Porque ele é humano. Né? Tudo bem que ele é um humano bilionário com vários recursos, né? Pra deixar Mas a ele é história mais atraente. traumatizado, ele é total. Ele tem um monte de Ele problema. Então é muito mais. Você pega a bilheteria, o Batman fatura muito mais do que o Super-Homem. Exato.